Bom dia, meu nome é Camila, eu vou apresentar o trabalho que a gente chamou de Origem e Transformação da Terra, uma experiência formativa para o ensino de ciências. Os membros do trabalho são o Luan, eu, Camila, e o professor José Alberto. Bom, então, para introduzir o trabalho, a gente entende que o ensino de ciências ele é uma área a qual a gente considera rica devido à possibilidade de se ter um novo olhar sobre o universo, sobre o mundo. E aí, uma vez que se trabalha né, com o estudante com a questão do conhecimento, da curiosidade natural do estudante, permite-se a construção de pensamentos sistemáticos e autônomos, segundo Forma 2009. Uma das formas de se trabalhar com essa curiosidade natural dos alunos é a gente construir questionamentos acerca dos fenômenos ambientais, naturais, e também a imaginação de hipóteses para a resolução de problemas, ainda segundo o autor. Bom, mesmo a gente vendo essa importância do ensino de ciências para o incentivo à curiosidade do aluno, a gente ainda percebe que há poucos esforços no ensino de ciências naturais, né, nas diversas áreas da América Latina. E então, Cachapuz e colaboradores trazem que é necessário fazer uma crítica a esse modelo de aprendizagem acerca das ciências naturais. Eles ainda trazem a importância de se realizar uma reflexão sobre sobre a educação em ciências e nos mostra uma forma de se trabalhar com o ensino de ciências que é por meio das práticas interdisciplinares. Bom, a gente pode identificar que o ensino da cosmologia é um dos temas que permite trabalhar de forma interdisciplinar, né? Porque ela permite a construção de conhecimentos básicos acerca do pensamento científico e promove, então, essa prática interdisciplinar. E aí, de acordo com Martins e Neves 2017, a cosmologia ela vai se configurar como uma área, uma ciência integradora, porque ela vai buscar os saberes de diversas áreas do conhecimento, como a área da física, da matemática e da astronomia. Bom, ao atuar na área da cosmologia, o homem ele tem a oportunidade então de estabelecer, né, e de compreender leis que vão depois gerar as teorias, né? E uma das teorias que também se pode trabalhar, que é muito interessante e desperta essa curiosidade no aluno, é a teoria do Big Bang, né, que vai se apresentar para poder discutir questões relacionadas à própria atividade científica. E aí o Big Bang, então, é um nome popular e genérico dado ao modelo padrão da cosmologia que tenta criar a evolução do universo. Esse modelo é baseado na teoria geral de relatividade de Einstein e usando a hipótese do princípio de Copérnico. Então, nesse sentido, trabalhar com a questão do universo, a sua forma, os seus componentes, a sua origem, a sua transformação, vai promover com que os estudantes eles aprendam os mais variados conteúdos, segundo os parâmetros curriculares nacionais de 1998. Quando a gente trabalha com o ensino de ciências, e especificamente a área da cosmologia, é necessário a gente considerar um novo olhar sobre o universo, sobre a natureza, que é o olhar das comunidades tradicionais, especificamente a cultura indígena. Então, Fonseca e colaboradores, 2007, eles argumentam, né, que o trabalho com a temática indígena e suas narrativas míticas é interessante, pois promove a construção de uma nova forma de identificar a ciência, valorizando, então, o conhecimento empírico. Bom, então, nesse sentido, o objetivo do trabalho foi relatar uma experiência desenvolvida, né, em uma disciplina, né, que é a disciplina de metodologia do ensino de ciências, do curso de licenciatura em ciências biológicas da Universidade Federal de Lavras. O objetivo específico da atividade foi construir conhecimentos acerca da origem e da transformação da Terra por meio da abordagem de uma narrativa mítica guarani, a qual promoveu a abordagem do tema transversal pluralidade cultural e imagens que demonstravam também esse processo de transformação da Terra. Bom, a atividade se desenvolveu então na disciplina, como eu já citei, ela se desenvolveu em alguns momentos. Inicialmente, a turma foi dividida em 5 grupos. Após esse momento, foi feita a abordagem da narrativa mítica guarani, que vai relatar a origem da Terra na visão dos povos indígenas. Então, esse momento foi feito realmente para os alunos perceberem uma nova visão acerca da natureza.
Posteriormente a esse processo de leitura, foram abordados alguns elementos da narrativa, como a terra, a água, o fogo e o ar, as quais eles foram utilizados para partir para as outras discussões, né? E aí foram entregues 5 cartões com imagens para os alunos. Esses cartões com as imagens continham o processo de formação da Terra. E aí, a partir desse momento, foi feito o processo de problematização de cada uma dessas imagens, né? Partindo, então, de elementos da narrativa mítica, que era a água, o solo, as plantas e o fogo. Então, cada imagem, então, vai apresentar o processo de formação da Terra. A figura 1 é a junção da poeira estelar. A figura 2, a formação da bola incandescente. A figura 3, resfriamento da bola incandescente. A figura 4, liberação de gases a partir da atividade vulcânica. E a figura 5, condensação de alguns gases e formação dos oceanos. Como processo avaliativo da atividade, ao final foi pedido que os estudantes eles escrevessem em ordem cronológica sobre a origem e a transformação da Terra, que foi o tema abordado durante a aula. Bom, então, depois do desenvolvimento de toda a atividade, foi pedido para que os estudantes relatassem os pontos positivos e os pontos a serem melhorados. Estes pontos eles foram redigidos e analisados por meio dos parâmetros de categorização. Como metodologia de análise foi utilizada a metodologia de pesquisa qualitativa, com análise discursiva baseada no círculo de Bakhtin. Bom, então procuramos situar os enunciados dentro de esferas de compreensão do saber. Elas são construídas a partir dos limites epistemológicos de áreas de conhecimentos constituídos discursivamente nos campos de conhecimento científico, com representações do senso comum. Então, a gente identificou 3 instâncias dispostas que eu vou falar posteriormente. Bom, a primeira instância foi os recursos pedagógicos. Então, os alunos entenderam que esses recursos pedagógicos foram interessantes para desenvolver o ensino e aprendizagem. A atuação docente interativa, que os estudantes também entenderam que permite uma aprendizagem significativa. E o método avaliativo, que percebe-se a importância de construir ferramentas avaliativas durante o desenvolvimento das atividades. Bom, o recurso pedagógico, agora vamos discutir um pouco dessa questão. A educação brasileira, então, ela apresenta inúmeras características que vão seguir em direção à pedagogia tradicional. Essa pedagogia tradicional, ela não considera os conhecimentos dos alunos, considera o professor como o único detentor do conhecimento. E aí, nesse sentido, desconsidera os conhecimentos prévios dos estudantes. Assim, os estudantes eles perdem o interesse pelas atividades formativas, pois seus conhecimentos não são considerados e os conhecimentos a serem trabalhados, eles são passados de forma não atrativa. Então, segundo Lourenço e Nascimento Júnior, em 2017, os recursos pedagógicos, eles se mostram uma atividade atrativa, uma ferramenta atrativa e interativa durante o processo de ensino e aprendizagem, pois eles vão despertar esse interesse dos estudantes pelos conteúdos a serem trabalhados. E Silva e colaboradores de 2017, eles propõem um incentivo do docente para que eles possam refletir sobre as inovações metodológicas e pedagógicas em suas atividades. Bom, quanto à ação docente interativa, é necessário a gente compreender que o processo educativo ele vai se desenvolver por meio da relação que é estabelecida entre o professor e o aluno. E aí este ponto ele é relevante em todo o processo de ensino e aprendizagem. O processo de interação também citada, ele está relacionado com o diálogo e com a afetividade que ocorre entre o professor e o aluno. E este diálogo, ele acontece uma vez que o docente, ele não se coloca como o único detentor do conhecimento, mas ele considera os conhecimentos prévios dos estudantes, para o desenvolvimento da aula, para a construção de outros conhecimentos. O método avaliativo, segundo Lourenço e Nascimento Júnior, em 2017, eles trazem que uma das maneiras de perceber que o estudante compreendeu o conteúdo já trabalhado é por meio das avaliações que elas permitem essa identificação. Araújo e colaboradores de 2012, eles trazem que é necessário que o professor ele faça uma avaliação que seja significativa, e no sentido de que ele deve elaborar diversas práticas avaliativas a fim de atender a necessidade de diversos alunos, diferentes tipos de alunos.
Outro aspecto do processo avaliativo é que ele também promove uma avaliação da própria prática do professor. Então, o professor pode atuar e refletir sobre aquela prática já construída. Bom, como considerações finais, então a gente entende que a prática construída ela foi interessante para a formação inicial de professores, uma vez que ela permite a construção de conhecimentos acerca da atuação docente. Então, quando a gente trata dos recursos pedagógicos, entendeu-se que eles irão auxiliar no ensino-aprendizagem na educação básica, e aí o que promove ao futuro professor a reflexão sobre a importância desse recurso pedagógico. A atuação do professor também se qualifica durante esse processo de formação, uma vez que o estudante ele vai perceber a relevância da promoção do diálogo existente entre o professor e entre o aluno. E a avaliação também a gente viu como um método interessante para a percepção do docente em informação com relação aos conteúdos aprendidos na atividade formativa. Essas são as referências que foram construídas ao longo do trabalho. É isso. Obrigada.